Por que Hiroshima é habitável e Chernobyl não, Isabela? Vídeo do canal da Matematizei. Eu não conheço ainda, mas um tema super interessante. O pessoal gostou bastante que a gente tá trazendo mais esses vídeos de curiosidades. Então, bora dar uma olhadinha aqui que esse tema parece ser super legal. Então, vou deixar o canal aqui da Matematizei na descrição para você se inscrever lá depois e bora dar uma olhada aqui. Se uma bomba nuclear destruiu Hiroshima em 1945, por que essa cidade existe até hoje, enquanto Chernobyl, onde nunca caiu uma bomba, permanece abandonada quase 40 anos depois? Essa pergunta parece lógica e justamente por isso ela é enganosa. Ela é usada todos os dias nas redes sociais para negar a história, a física e até a própria existência das bombas atômicas. Se Hiroshima fosse real, estaria inabitável. Se Chernobyl foi só um acidente, por que é pior do que a bomba? Hoje no Matematizei vamos fazer o que quase ninguém faz: desmontar essa comparação usando apenas Cara, ciência. mas o pessoal cria teoria da conspiração de tudo também, Eu nem né? sabia Eu dessa também aqui. não sabia que tem aparentemente teoria da conspiração de que Chernobyl não aconteceu. Eu tô descobrindo agora também. Calma lá, É bem galera. maluco, Vocês estão indo longe demais. Física nuclear e dados históricos, sem ideologia, sem conspiração, sem simplificações convenientes. Bom que agora se a gente ouvir alguém falando, a gente já vai saber refutar também. Não vamos saber, Isabel. Eu tô aqui pra aprender. Não vai refutar tudo errado. Para entender por que Hiroshima vive e Chernobyl não, precisamos abandonar comparações intuitivas e entrar em algo menos confortável. Como a energia nuclear realmente funciona? Como ela pode ser liberada de forma explosiva ou controlada? E por que essas duas situações quase não têm nada em comum? Tudo começa no final da década de 1930. Ao bombardear átomos de urânio com nêutrons, os químicos Otto Hahn e Fritz Strassmann observam algo estranho: a formação de bário, um elemento muito mais leve do que o urânio. Aquilo não fazia sentido químico. Sem saber como interpretar o resultado, Hahn escreve para Lise Meitner, física teórica que havia fugido da Alemanha nazista por ser judia. No Natal de 1938, já na Suécia, Meitner e seu sobrinho Otto Frisch chegam à resposta correta. O núcleo do urânio havia se partido ao meio. Eles haviam identificado a fissão nuclear. Esse detalhe... Isso porque ela explicou que quando você bombardeia o átomo com nêutron, na teoria ele ficaria mais pesado, mas isso não ocorre, né? Ele percebeu que ele não fica mais pesado. Então acho que é isso que ela tá querendo explicar ali, né? Muda tudo, porque Aí, quando um núcleo se parte, parte de sua massa desaparece e essa massa se transforma em energia, exatamente como prevê a equação E é igual a mc ao quadrado. Para um único átomo, essa energia é irrelevante, mas para trilhões de átomos, o resultado é assustadoramente grande. Naquele instante, a humanidade descobriu a maior fonte de energia já acessada. A partir da descoberta da fissão, surgem dois caminhos possíveis que jamais deveriam ser confundidos: liberar essa energia lentamente de forma controlada para gerar eletricidade e liberar essa energia de uma vez, de forma descontrolada, criando uma arma. Fisicamente, esses dois caminhos usam o mesmo fenômeno básico, mas exigem materiais, geometrias e ritmos completamente diferentes. O problema é que a história escolheu seguir os dois ao mesmo tempo. Com a Segunda Guerra Mundial em curso, o medo de que a Alemanha nazista desenvolvesse a bomba primeiro acelera tudo. Nasce então o Projeto Manhattan. Em 1940... Inclusive tem um filme, né, que é o Oppenheimer, que fala sobre o Projeto Manhattan. Ah, é verdade. O filme fez bastante sucesso aí também. O pessoal tá falando, a gente ainda não viu, né, Isabel? Não, é um filme bem longo, né? Mas é bem detalhado sobre essa questão. A física já havia cruzado um limite irreversível. Em agosto de 45, duas bombas atômicas são lançadas sobre o Japão. Hiroshima, bomba de urânio; Nagasaki, bomba de plutônio. Ambas foram detonadas no ar, a dezenas de metros do solo, com quantidades relativamente pequenas de material nuclear. O objetivo da bomba é simples e assustadoramente brutal: liberar o máximo de energia no menor tempo possível. Tudo acontece em microsegundos. A radiação é intensa, mas curta. O material radioativo é rapidamente disperso na atmosfera. O dano humano é gigantesco, mas o ambiente não se torna permanentemente inabitável. Inclusive, uma coisa muito famosa que tem nessas cidades que foram atingidas por essas duas bombas são as manchas que ficaram das sombras, porque essas bombas, Isabela, isso foi tão cruel por parte dos Estados Unidos que primeiro que não era nem para ter sido explodida em zonas de civis, né? O pessoal fala que foi uma resposta pro Harbor, mas pro Harbor era uma base militar, que é comum em guerras você atacar base militar. Quando você ataca a base de civis, se torna um outro tipo de monstruosidade. Inclusive, havia um abaixo-assinado dos cientistas que produziram essa bomba nuclear e produziram essa tecnologia para não
jogarem essa bomba em civis. Não era para ter feito isso, mas o governo americano, logo após uma troca de presidência ali, né, eles ignoram isso completamente e atiram justamente para mostrar poderio militar. Mas a curiosidade sobre a sombra é que, como eles calcularam essa bomba, Isabela, ela não explode na Terra. Eles calculam exatamente a distância onde você tem que jogar para maximizar o impacto daquela bomba. Pra matar o máximo de gente possível. Porque quando você explode na Terra, a Terra absorve parte da energia. Faz sentido. Quando você explode no ar, não tem essa absorção. A energia, ela vai ser dissipada mais facilmente. As pessoas foram instantaneamente vaporizadas. Tem foto disso, tá? Se você pesquisar, tem foto das sombras, né? Justamente por essas pessoas terem sido vaporizadas instantaneamente, ficou a sombra do que era aquele corpo ali, o que era aquele objeto. Sinistro. Depois muito vocês pesquisem as fotos só. É bizarro. Você fica impressionado. Sim, é de uma crueldade muito grande isso. Esse ponto é fundamental. Em 1986, em Chernobyl, nenhuma bomba explode. O que existe ali é um reator nuclear em operação contendo cerca de 180 toneladas de combustível nuclear. Um projeto da década de 1950. Falhas graves de segurança, ausência de contenção física adequada. Quando o acidente ocorre, a reação não acontece em microsegundos. Ela se estende no tempo, interage com o solo e libera material radioativo de forma contínua. É isso que torna Chernobyl tão diferente. Não é a potência do evento, é a forma como a energia e a radiação são liberadas. E adivinha só, a comparação Hiroshima e Chernobyl se tornou munição para o negacionismo moderno. Porque ela parece intuitiva, ignora física, ignora escalas de tempo, ignora tipos de material, ignora engenharia nuclear. E quando a ciência não é explicada, o vazio é ocupado por teorias conspiratórias. Hoje a nossa missão aqui no Matematizei é exatamente essa: substituir intuição por entendimento. Se você entendeu o vídeo até aqui, já percebeu algo importante. Fissão nuclear não é sinônimo de explosão nuclear. Essa confusão é a raiz de quase todo o debate raso sobre Hiroshima, Chernobyl e energia nuclear. A fissão é apenas o processo físico básico. A explosão ou não depende de como esse processo é organizado. E para entender... Até porque as usinas nucleares, que utilizam o processo de fissão também, elas têm mecanismos para você parar a reação em cadeia, né? Que é coisa que a bomba nuclear não vai ter, né? Ela quer justamente se aproveitar disso, né? Então é importante ressaltar isso também, né? Por isso, precisamos entrar em um detalhe que raramente aparece em vídeos virais: isótopos nucleares. O urânio é um elemento químico com 92 prótons no núcleo. Isso nunca muda. O que muda é o número de nêutrons. Quando o número de nêutrons varia, temos o que chamamos de isótopos. Os dois mais importantes são urânio 235 e urânio 238. Ambos são urânio. Ambos existem na natureza, mas apenas um deles é decisivo para nossa história. O urânio 235 fissiona facilmente. O urânio 2... Rapaz, uma chuva de informação aqui. Gente do céu, calma. Falei que tu não ia saber refutar. Não vou saber, gente. Eu não vou saber. Tu vai saber sim, tu vai falar assim, vê o vídeo da Matematizei. Quando alguém vir com teoria conspiracionista pra cima de mim, eu vou falar, cara, tem um vídeo bom. Eu não vou saber te responder, mas eu vou te recomendar um vídeo bom aqui pra você assistir da Matematizei, cara. 38, não. E aqui está o detalhe que quase ninguém explica direito. Mais de 99% do urânio natural é 238. Menos de 1% é o 235. Ou seja, a natureza não entrega combustível explosivo pronto. Então, quando um nêutron atinge o núcleo de urânio 235, três coisas acontecem. O núcleo se parte, energia é liberada, novos nêutrons são ejetados, esses novos nêutrons podem atingir outros núcleos de urânio 235 e isso é uma reação em cadeia. Mas aqui temos algo essencial a entender. Essa reação só se sustenta se houver muitos núcleos de urânio 235 próximos uns aos outros. Se os nêutrons não encontram novos alvos, a reação simplesmente morre. É por isso que uma bomba precisa de altíssimo enriquecimento. Um reator, não. Para construir uma bomba nuclear é necessário remover quase todo o urânio 238. O combustível precisa ter mais de 90% de urânio 235. Caraca. Isso cria um ambiente onde cada nêutron encontra outro alvo. Tô tentando absorver todas as informações ainda, Ela tá falando galera. justamente sobre o que eu falei, sobre a bomba precisar dessa reação em cadeia para maximizar a energia que vai ser liberada ali, né? Coisa que a fissão nuclear das usinas não, justamente o contrário. Eles querem controlar a reação em cadeia justamente para evitar problemas, né? Rapidamente, a reação cresce exponencialmente, ninguém consegue controlar o processo. Resultado,
liberação brutal de energia em microsegundos. Já um reator nuclear, o enriquecimento fica entre 3 e 5%, o urânio é o 238 que domina o material. Muitos nêutrons simplesmente não causam nova fissão, e isso não é um detalhe técnico. Essa é a razão física pela qual um reator não pode explodir como uma bomba. E isso não é uma opinião, é um limite físico. Em um reator, os nêutrons são desacelerados e absorvidos por materiais de controle, dissipados pelo urânio. Exato, inclusive para quem assistiu aí a série da Chernobyl, quem não viu, eu tava esperando você falar da série Chernobyl. Recomendo muito ver, é uma minissérie, são 4 episódios sensacionais, é uma das melhores minisséries que eu já vi, uma das melhores séries que eu já vi no geral. O Léo sempre tá recomendando. Muito boa de ver, muito boa, recomendo. E aí tem lá, né, quando acontece a explosão, o pessoal chega lá, você vê os bombeiros chegando, né? E eles pegam os materiais meio preto. O que é aquele material preto? É o grafite, né? O grafite que era utilizado ali justamente como método de controle para parar a reação em cadeia, né? A gente tem alguns mecanismos que fazem isso hoje em dia, né? O pessoal às vezes utiliza água, às vezes utiliza o grafite, aí os bombeiros pegando aquilo lá, tinha radiação pra cacete. Te dá um nervoso, né? Te dá um nervoso pra caramba. O pessoal que pega, que chuta aquilo, depois você vai mostrando na série como que fica o corpo deles, só por ter tocado naquilo, é sensacional, é doideira. Cara. 238, regulados por barras absorvedoras. Mesmo que todos esses sistemas eletrônicos falhem, a física ainda atua como um freio. Nos reatores modernos, acontece algo contraintuitivo. Quando a temperatura sobe, a reação diminui. Isso se chama segurança intrínseca. Em outras palavras, o reator se sabota antes de explodir. O reator de Chernobyl não era um reator moderno, era um RBMK, projetado originalmente para produzir plutônio para armas e gerar eletricidade. Inclusive tem até um meme da série que eles ficam, me explica como que um reator RBMK explode, porque a galera não acredita, né? É impossível um reator RBMK explodir. E aí eles ficam falando isso o tempo inteiro na série, né? Dá uma agonia do caramba. Seu design apresentava um problema gravíssimo. Quando a temperatura aumentava, a potência também aumentava. Isso cria um ciclo de retroalimentação positiva. Esquenta mais potência, mais aquecimento. Esse tipo de comportamento não existe nos reatores atuais. Além disso, sistemas de segurança puderam ser bloqueados, não havia edifícios de contenção e os operadores não tinham treinamento adequado. Chernobyl foi uma sucessão de erros, é uma cagada muito grande, Chernobyl. Foi uma sucessão de muitos erros para tudo isso poder acontecer. É porque ali tem justamente o que ela tá falando, tem os erros técnicos, então é o erro de engenharia. Sim. E tem o erro humano também. Despreparo, né? Despreparo, enfim, exato, que ela falou arrogância. Não foi energia nuclear dando errado, foi engenharia ultrapassada, mais decisões humanas ruins e contexto político. Com tudo isso em mente, volte à pergunta do início do vídeo. Por que Hiroshima vive e Chernobyl não? As respostas agora estão um pouco mais claras. Hiroshima, pouco material, explosão aérea, evento curto, radiação rapidamente dispersa. Chernobyl, centenas de toneladas de combustível, liberação prolongada, interação com o solo, contaminação persistente. Não é mistério, é física. Se você chegou até aqui, já entende algo que desmonta metade da desinformação na internet. Eu vou decorar só os slides que ela passou aqui agora. Interação com o solo. É o suficiente. Energia nuclear não é perigosa por ser nuclear. Ela é perigosa quando é mal projetada e mal operada. Hiroshima, cerca de 63 quilos de urânio altamente enriquecido, apenas uma fração efetivamente fissionou. Evento único e instantâneo. Chernobyl, aproximadamente 180 toneladas de combustível nuclear, material sólido distribuído em milhares de varetas, permaneceu reagindo e liberando produtos radioativos por dias. Chernobyl envolvia cerca de 3.000 vezes mais material nuclear. É muita coisa. Mesmo que a bomba fosse mais energética, o estoque total de material radioativo em Chernobyl era absurdamente maior. Esse único dado já desmonta a comparação simplista. Agora entra o segundo fator que quase ninguém considera: tempo. Hiroshima, liberação de energia em microsegundos, pulso de radiação intenso, porém curto após o evento, não havia fonte contínua de emissão. Chernobyl, liberação de material radioativo por dias, incêndio no núcleo, partículas sendo lançadas continuamente na atmosfera, contaminação progressiva do ambiente. Radiação não é só o quão forte, a radiação é também por quanto tempo. Uma exposição. Exato, e o tempo é importantíssimo, né? Tanto que o pessoal faz visitas a Chernobyl hoje em dia. A questão não é quanto você vai ser exposto, mas o quanto tempo você vai ficar exposto àquilo, porque justamente influencia na quantidade de material radioativo que seu corpo vai absorver ali também, né? Curta e intensa pode ser devastadora para pessoas, mas uma exposição prolongada contamina solo, águas, plantas e cadeias alimentares. É exatamente isso que aconteceu em Chernobyl. A explosão aérea em Hiroshima causou dissipação de energia no ar,
dispersão rápida dos produtos radioativos e pouca interação direta com o solo. Resultado, destruição urbana enorme, contaminação ambiental relativamente limitada no tempo. Chernobyl, liberação no solo, o reator rompeu no chão, e isso fez com que o material radioativo se misturasse com a terra e o solo se tornasse radioativo e a contaminação ficasse presa ao ambiente. Solo contaminado. É muito louco isso, como que Chernobyl é uma lição de humildade para nós seres humanos, né? Porque todos os humanos que moravam ao redor da usina de Chernobyl precisaram evacuar a área, né? Então nós, enquanto humanidade, tivemos que abandonar aquele local por conta da radiação. Porém, a vida não. A vida continuou ali. Existem animais, existem plantas. A vida continuou prosperando e se adaptando ao que foi exposto, à condição que lhes foi dada ali, né? Real. E é muito incrível isso, nos mostrando mais uma vez que se um dia a humanidade morrer, a vida ainda vai continuar. É a cena da girafa lá em The Last of Us. A cena da girafa em The Last of Us. É a maneira como nós estamos destruindo o mundo de maneira acelerada atualmente. Não vai acabar com a vida na Terra, vai acabar com a humanidade, né? Mas a vida vai continuar prosperando. Então ensina uma lição muito poética, né? Ela traz uma lição muito bonita. Tragicamente poética, né? Tragicamente poética, mas que te ensina a humildade, né? É igual a plantas contaminadas, animais contaminados, água contaminada. Então é por isso que Chernobyl se torna uma zona de exclusão, enquanto Hiroshima não. Tá, mas a bomba não era mais potente? Essa pergunta aparece sempre. E a resposta correta é: depende do que você chama de potência. A bomba de Hiroshima liberou uma enorme quantidade de energia em um instante. Chernobyl liberou menos energia instantânea, mas muito mais material radioativo ao longo do tempo. Fisicamente, são problemas completamente diferentes. Foi o que ela falou, Outro erro comum é achar que quanto mais destrói, mais radioativo fica. Não é assim que funciona. Não. A destruição em Hiroshima veio da onda de choque. Muito pelo contrário, o problema de Chernobyl foi porque parecia muito silencioso, né? Ali a galera pegando no grafite e tudo, você fica, não! Para com isso, pelo amor de Deus! Óbvio que a gente já sabia o que tinha acontecido, né? A série ali tava só mostrando como que foi dada a sucessão dos fatos. Havia uma cidade, né? Eles construíram justamente uma cidade para os trabalhadores trabalharem na usina. Então ela ficava muito próxima da usina. Quando isso acontece, o pessoal que trabalhava, o pessoal que morava ali na cidade, os familiares, eles saem para olhar a explosão ali, porque liberou tanto material radioativo que ela ionizou o ar, né? Então acontece ali um efeito muito parecido com as auroras boreais ali, digamos assim, né? E justamente esse efeito traz aquelas luzes, o pessoal olha para aquilo e acha muito bonito. Eles não entendem a gravidade daquilo. Extremo da radiação inicial. A contaminação veio em escala menor e diminuiu rapidamente. Em Chernobyl, a destruição imediata foi limitada, mas a contaminação foi profunda e duradoura. Isso explica o paradoxo visual. Hiroshima totalmente reconstruída e Pripyat abandonada. Não porque foi menos nuclear, mas porque o tipo de evento foi completamente diferente. Por que esse erro sobrevive até hoje, então? Porque ele parece intuitivo e porque a maioria das pessoas nunca estudou física nuclear, nunca viu números reais, nunca comparou essas escalas. Esse vazio é ocupado por vídeos sensacionalistas, frases de efeito, negacionismo científico. E aqui entra o nosso papel: trocar choque emocional por entendimento real. Então, já se inscreve aí e ajude o nosso canal a chegar aos 100 mil inscritos, tá bom? Existe uma narrativa muito comum quando se fala de Chernobyl. Foi um acidente imprevisível. Isso é falso. Chernobyl não foi um evento aleatório da natureza. Ele foi o resultado de limitações técnicas e falhas humanas, todas atuando ao mesmo tempo. E para entender por que isso não pode acontecer mais, precisamos olhar com cuidado para o tipo de reator envolvido. Ele era do tipo RBMK, um projeto soviético desenvolvido ainda na década de 50, e o objetivo original desse reator não era apenas eletricidade. Ele foi pensado para produzir plutônio para armas nucleares e gerar energia elétrica como subproduto. Isso a gente tem que pensar que isso a gente estava no ápice ali da Guerra Fria, né? Então o interesse em armas nucleares era absurdo, né? Era a corrida contra o tempo, Tanto que as maiores armas já produzidas na história da humanidade foi durante esse período aí, né? Justamente armas nucleares, só que aí não era processo de fissão. Era justamente o contrário, são armas de fusão nuclear, né? Já cria um conflito de prioridades logo na origem do projeto. Diferente dos reatores modernos, o RBMK usava grafite como moderador. Apenas água como refrigerante, não possuía edifício de contenção robusto. Ele também apresentava um comportamento físico perigoso em certas condições. Mas o problema mais grave estava em algo menos visível. Em engenharia nuclear existe um conceito crucial:
coeficiente de reatividade. Em termos simples, se o reator esquenta e a potência diminui, sistema estável. Se o reator esquenta e a potência aumenta, sistema instável. Reatores modernos são projetados para o primeiro caso. O RBMK podia operar no segundo. Isso significa que em determinadas condições, a temperatura e a potência aumentam, mais aquecimento, ainda mais potência. Um ciclo de realimentação positiva. Esse tipo de comportamento é inaceitável em projetos modernos, mas fazia parte do RBMK. O acidente de Chernobyl não aconteceu durante uma operação normal também. Ele ocorreu durante um teste mal planejado, cujo objetivo era verificar algo aparentemente simples. Quanto tempo a inércia da turbina conseguiria fornecer energia elétrica após o desligamento do reator? O problema é que o teste foi adiado várias vezes, acabou sendo executado de madrugada, com operadores menos experientes e em condições fora do envelope seguro do reator. Para viabilizar o teste, decisões gravíssimas foram tomadas. Para manter o reator operando em baixa potência, os operadores desligaram sistemas automáticos de segurança, retiraram barras de controle além do permitido e ignoraram alertas do próprio reator. E isso não é um... Os caras trabalhando como se estivesse, sei lá, né, fazendo um pão, né? Tipo, não tem nada aqui não, vai dar nada não, tá tranquilo, cara. Mas é bem legal porque o pessoal... Na série de Chernobyl mostra bastante isso, mas o pessoal também que relata, né, como foi o acidente de Chernobyl, falava que o engenheiro-chefe que estava encarregado de fazer essas operações, fazer esses testes, na época ele era um cara muito arrogante, muito prepotente, então ele não aceitava receber ordens de outras pessoas. Nossa, que combinação boa! Exato, e ele tava com esses testes atrasados, justamente como ela falou. Eles já tentaram fazer antes e não tinham conseguido, meio que o emprego dele, ele tava por um fio. Então ele precisava fazer aquilo, era uma pessoa muito arrogante, não aceitava receber ordens, e falou, vamos fazer e foda-se. O emprego dele, nossa senhora, conseguiu muito emprego depois disso. E você quer saber o pior de tudo? Ele não na explosão, viu? Ele foi condenado, foi julgado, foi um tempão depois. Nossa, você tá falando sério? Sério, sério. Isso não é um detalhe. Em reatores modernos, isso é fisicamente impossível. Os sistemas são redundantes, não podem ser desligados manualmente. Travas mecânicas e lógicas impedem esse tipo de operação. Em Chernobyl, isso era possível. Quando o teste começou, o reator já estava instável, fora do regime seguro, vulnerável a qualquer perturbação. Então, quando os operadores perceberam que algo estava errado, tentaram desligar o reator. Mas aí surgiu mais um problema de design. As barras de controle do RBMK demoravam cerca de 20 segundos para serem totalmente inseridas. Elas tinham pontas de grafite que nos primeiros segundos aumentavam a reatividade. Ou seja, o botão de desligamento piorou a situação antes de melhorar. O resultado foi uma subida abrupta da potência, seguida por ruptura do núcleo, explosão de vapor, incêndio do grafite. Não houve explosão no sentido nuclear de bomba. Houve um colapso termodinâmico e estrutural. Mas isso poderia acontecer de novo? Não, Chernobyl não é reproduzível hoje. Não porque aprendemos a ter mais cuidado, mas porque o design do RBMK foi abandonado ou profundamente modificado. Reatores modernos são intrinsecamente estáveis, sistemas de segurança não podem ser desligados manualmente, tempos de resposta são da ordem de segundos, não de dezenas de segundos. É igual acontece com um acidente de avião, né? O pessoal pega aquilo que deu errado e aprende. E aprende, né? Exato. Pelo menos, é o mínimo que a gente espera, não é mesmo? Isso, mas não é à toa que o que acontece no avião acontece com as usinas nucleares, porque é ciência, né? A ciência, ela aprende muito mais com o erro do que com o acerto, né? O erro ensina muito para a comunidade científica. Um não te diz muito mais do que um sim, né? Então é justamente por isso que a gente vê esses sistemas de segurança sendo criados para os aviões, porque a engenharia trabalhando junto com a ciência e para as usinas nucleares também, né? Não é à toa, não é coincidência isso. Os operadores agora passam por anos de formação e simulação constante. Chernobyl não foi um problema de energia nuclear. Como eu disse, ele foi um problema de uma tecnologia específica ultrapassada. Bom, depois de Chernobyl, algo mudou profundamente, não na física, mas na percepção pública sobre a energia nuclear. O acidente não foi apenas um desastre técnico, ele se transformou em um evento simbólico. A partir daquele momento, o nuclear deixou de ser apenas uma tecnologia e passou a ser, para muitas pessoas, sinônimo de catástrofe inevitável, destruição permanente, risco incontrolável. Mas
Símbolos não seguem estatísticas e o medo raramente respeita dados. Chernobyl reuniu tudo que a mente humana teme, algo invisível, que é a radiação, efeitos retardados, sofrimento humano real, silêncio inicial das autoridades, abandono de uma cidade inteira. Isso cria uma narrativa perfeita. E narrativas fortes tendem a sobreviver mesmo quando os dados dizem outra coisa. O problema começa quando um único evento passa a representar toda uma tecnologia, ignorando contextos históricos, diferenças de design, avanços técnicos posteriores. É exatamente aqui que nasce o erro lógico. Generalizar um caso extremo como regra universal. Após Chernobyl, a energia nuclear virou uma ferramenta política poderosa. Em muitos países, projetos foram abandonados, usinas em funcionamento foram fechadas, decisões energéticas passaram a ser tomadas por pressão emocional, não por novos dados técnicos. Esse tipo de decisão ignora um ponto desconfortável. Toda forma de geração de energia tem riscos reais e mensuráveis. A diferença é que alguns riscos são visíveis e dramáticos, outros são difusos, silenciosos e estatisticamente mais letais. Aqui está um dado que raramente aparece no debate público. Ao longo das décadas, considerando mortes por unidade de energia gerada, a energia nuclear mata menos que carvão, menos que petróleo, que gás natural e até menos que hidrelétricas em grandes acidentes. Mas o medo não responde a tabelas, como eu disse, porque ninguém vê CO2, ninguém vê partículas finas no ar. É que é o fato de ter sido uma exceção acaba tendo essa comoção também, exato, né? Ficou muito famoso, né? Acaba chamando atenção e aí acaba trazendo esses malefícios, né? A comoção das pessoas acaba gerando esse medo absurdo. Mortes estatísticas. Já a radiação tem nome, símbolo, história. E isso cria um desequilíbrio cognitivo poderoso. É nesse ambiente que surgem ideias como o Hiroshima nunca existiu. Se fosse real, estaria igual a Chernobyl. Energia nuclear sempre explode. Negacionismo não é falta de informação, é excesso de informação mal organizada. Do ponto de vista científico e técnico, Chernobyl foi um divisor de águas positivo, embora à custa de enorme sofrimento humano. Depois dele, normas internacionais de segurança foram criadas. Projetos passaram a exigir segurança intrínseca, reguladores independentes tornaram-se obrigatórios, treinamento de operadores tornou-se contínuo e rigoroso. Ou seja, a energia nuclear de hoje não é a energia nuclear de 1986. Perfeito. Ignorar Ensinou isso muito pra humanidade, é como julgar a aviação moderna pelo primeiro avião a cair. E existe um efeito colateral raramente discutido. Ao rejeitar a energia nuclear por medo, muitos países aumentaram o uso de combustíveis fósseis e ampliaram emissões, agravaram problemas climáticos e de saúde pública. Então, o medo de um risco raro levou à aceitação de riscos muito mais frequentes. Isso não é opinião, é consequência estatística. Então, por que essa confusão persiste? Porque ela é emocionalmente conveniente. A ciência fala, mas fala baixo, com gráficos, equações e incertezas. Difícil, né? Enquanto a desinformação... Mas é que o medo vem como uma resposta à ignorância, né? O que ela tá falando ali. Exato. Aí não tem como combater isso. Por mais que você explique ali, acaba... É que combater isso é muito custoso, é muito lento, é muito trabalhoso. E espalhar o medo, a ignorância, a desinformação é muito fácil. O sensacionalismo, né? É muito fácil. Isso pega muito mais rápido que... explicar o que é fissão nuclear, que se você bombardear nêutrons num átomo e não sei o que lá... Porque não é algo que a gente tá vendo. Hiroshima hoje é uma cidade viva. Chernobyl permanece como um memorial silencioso. E entender isso não apaga a tragédia humana, mas impede que ela seja usada como argumento errado. E isso importa. Se você chegou até aqui, já entende algo que separa ciência de opinião. Bons argumentos sobrevivem aos números. Maus argumentos fogem deles. Hiroshima existiu, Chernobyl aconteceu e a física explica os dois. Sem mistério, sem conspiração. Se esse tipo de conteúdo faz sentido pra você, se inscreve aqui no canal, compartilha. Moça, é solo infectado, é fissão, fusão. Bom pra cacete o vídeo, viu, cara? Que vídeo legal, velho. Muito bom. Vou deixar aqui na descrição o canal da Matematizei. Se inscrevam lá, se inscrevam no nosso aí também. Comenta aí embaixo se você quer que a gente traga outros vídeos aqui de curiosidade, de ciência, que aí a gente traz também, certo? A gente traz, gente. E a gente vai aprendendo junto com vocês. Isso aí, muito bom.